Bem, muito bom dia a todos, as senhoras e os senhores deputados, aos nossos convidados da nossa reunião de hoje. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Uma vez que temos quórum, podemos iniciar. A primeira parte da nossa ordem do dia é uma audição do SENA e da plateia, na sequência dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português sobre os resultados conhecidos do Programa de Apoios Sustentados. Vou só recordar a nossa grelha de trabalhos e dar mais uma vez as boas-vindas à Ana Sofia Ferreira Leal e ao Rui Galveias do SENA e também à Marilis Felizes da plateia. Nós vamos ter uma primeira ronda que é iniciada pelos grupos parlamentares proponentes desta audição, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Segue-se depois 5 minutos para cada uma das entidades que estão hoje na audição, portanto, para o SENA e para a plateia. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as questões e fazer a sua análise da situação e cada um de vós responderá a cada grupo parlamentar também com o mesmo tempo. Fechamos esta primeira ronda com, novamente, o Bloco de Esquerda, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o grupo parlamentar do PCP, com 2 minutos, que são depois também retribuídos ao SENA e à plateia. Caso os grupos parlamentares assim o entendam, pode haver uma segunda ronda com mais 2 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que aí depois as respostas são em conjunto, já não se responde individualmente a cada grupo parlamentar. Se estiverem então todos de acordo, começamos a nossa audição. Dava a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, vice-presidente desta comissão, a senhora deputada Joana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da plateia da SENA. Há outras entidades que nós achamos que eventualmente será importante ouvir. O primeiro deles todos é o Ministro. Infelizmente parece-nos que o Ministro só tem disponibilidade para vir à Comissão em janeiro, o que para nós é manifestamente tarde face ao tempo que já levamos, tanto as estruturas como os partidos na Assembleia da República a chamar a atenção para este problema. Há depois um conjunto de outras entidades que assinaram um comunicado conjunto com a plateia e com o SENA, a Rede, a Rizoma, a Associação de Artistas Visuais em Portugal, a Ação Cooperativista. Nós tivemos em conta esse comunicado, houve um outro requerimento por parte do PCP por uma audição conjunta que, entretanto, também não foi aprovado. Isto para dar aqui um pequeno enquadramento de porque é que são estas duas entidades que, de qualquer forma, nós consideramos serem representativas, até por terem sido as mais vocais ao longo deste tempo na denúncia de vários problemas com vários concursos, não apenas este, já no Garantir Cultura, e agora com o famigerado apoio sustentado, como ele é conhecido, os concursos de apoio sustentado às artes. A história deste apoio também é bastante conhecida. Ele foi lançado na sua versão atual em maio de 2022, com verbas insuficientes. O Ministro anunciou então que seria feita uma injeção bastante considerável, de 81 milhões para 148 milhões de euros, o que até demonstra a insuficiência das verbas na sua primeira versão. No entanto, o Sr. Ministro considerou que este reforço devia ser investido apenas nos projetos que se candidatassem aos concursos quadrienais. Isto alterou de uma maneira considerável a lógica destes concursos e o resultado foi que, em todas as áreas, nos concursos provisórios, houve muitos projetos com mérito, com pontuações altas, com pontuações em que o seu valor era reconhecido. Aliás, projetos de estruturas também elas reconhecidas, com história, com um papel na história da cultura portuguesa, a ficarem de fora dos concursos apenas porque concorreram ao concurso bienal e esse concurso, essa modalidade de concurso foi excluída do reforço de verba.
O que aconteceu, companhias, por exemplo, como a companhia Clara Andermatt, que foi das primeiras também a denunciar, até por concurso da dança, até o resultado saiu antes do concurso do teatro, e nós temos usado este exemplo porque acho que ninguém tem dúvida do trabalho de décadas que esta companhia tem vindo a fazer em Portugal na área da dança, é que, mas como muitas outras estruturas, ao serem excluídas do concurso bienal, não por falta de valor, não por falta de mérito, não por falta de condições para a candidatura, mas simplesmente por falta de verba, porque o Sr. Ministro, perante uma verba insuficiente, decidiu apenas reforçar uma das modalidades. O que vai acontecer é que muitas destas estruturas terão de hibernar, ou terão mesmo de encerrar, terão de despedir trabalhadores, sobretudo num contexto em que as exigências às estruturas, fruto do Estatuto dos Profissionais da Cultura e fruto de certas obrigações que são feitas e bem às estruturas, obrigam a um aumento de gastos, até para concorrer aos concursos. Portanto, as estruturas têm que fazer contratos, têm que fazer compromissos com trabalhadores que depois, quando ficam na expectativa de um concurso, que depois, ao ficarem de fora, acabam por ficar pior do que aquilo que estavam antes de se candidatarem. É um bocadinho para ouvir estas histórias e para perceber o impacto deste concurso, agora que todos os resultados saíram. Alguns têm estado a ser contestados, também gostaríamos de saber como é que tem corrido essa contestação, que nós fizemos o requerimento para ouvir o SENA e a plateia, e pronto, e aguardamos também a vinda do Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunta à deputada Paula Santos se quer apresentar já o requerimento ou se damos a palavra aos nossos... apresenta já. Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, para apresentar o requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço a disponibilidade para estarem presentes nesta audição. Quando avançámos com este requerimento, obviamente queríamos ouvir por parte das estruturas na área da cultura sobre o acompanhamento relativamente a esta circunstância dos resultados dos concursos dos apoios sustentados, mas mais do que isso, perceber, tendo em conta os resultados, sabemos que ainda não todos definitivos, mas a verdade é que, face à falta de financiamento, tal como foi a justificação por parte do Governo para não apoiar todas as estruturas que apresentaram candidatura e que foram consideradas elegíveis, consideramos que naturalmente isto iria ter um impacto significativo nessas mesmas estruturas. E aquilo que gostaríamos de perceber aqui convosco é exatamente isso, não é? Neste momento, qual é que é, por parte aquilo que tem chegado, não é? Por parte destas estruturas relativamente tendo em conta os impactos, as consequências que se esperam, considerando estes resultados. Nós propusemos que pudesse ser feita uma audição pública por parte da Comissão, que pudesse ser convidadas todas as estruturas, permitiria, de facto, um debate mais alargado e um ponto de situação também mais pormenorizado. O Partido Socialista impediu que essa audição pudesse ser feita. Qualquer das formas, consideramos que os elementos que aqui nos trouxerem são, de facto, muito importantes para o nosso acompanhamento e intervenção neste momento. E adiantava desde já este aspecto dos dados que constam. Estamos a falar de 115 estruturas que não são apoiadas, a sua esmagadora maioria na modalidade bienal, e estamos a falar de candidaturas que são elegíveis, ou seja, cumprem os critérios que são estabelecidos por parte dos avisos, mas ficaram de fora. E nós consideramos que esta é uma situação, de facto, de veras preocupante e que vai ter impactos muito negativos no desenvolvimento da atividade cultural. Gostaríamos então de perguntar o seguinte, na vossa opinião: que impactos, consequências prevêem nas estruturas, também nos trabalhadores da cultura, nas estruturas e no desenvolvimento da atividade cultural, também nos trabalhadores da cultura? Sabemos que nos últimos anos, até fruto da luta, da intervenção, foi possível dar passos no sentido da regularização de um conjunto
conjunto de contratos de trabalhos. Este é um elemento importante e sabemos que há um esforço e que há uma vontade de procurar avançar nesse sentido. Aliás, a precariedade no setor da cultura é algo que é muito sentido e que é muito expressivo e que para isso é preciso garantir condições para, de facto, e quando falamos de condições, estamos a falar também de condições, naturalmente, assegurar o adequado financiamento para permitir, de facto, essa regularização dos contratos. Gostaria também de perceber os impactos relativamente a esta matéria. Se têm já nota, porque pode haver, de facto, o risco face a essas circunstâncias. Nesta semana houve uma ação no Porto em torno da situação do Seiva Trupe, em que o próprio estou a dar este exemplo porque já veio a público, que referia que ia suspender a atividade a partir de janeiro de 2023. Gostaria de vos perguntar se, de facto, este é um risco que está presente para muitas estruturas e se também não há aqui o risco de poder levar não só ao fecho de portas, mas também ao despedimento de trabalhadores neste setor. Nós consideramos, e esta foi uma questão, tivemos a oportunidade na semana passada da nossa declaração política ser sobre esta questão, sobre o apoio às artes e sobre a situação decorrente dos resultados destes concursos, e tivemos a questão de colocar, e consideramos que isto é um aspecto prioritário neste momento, que é perante perante aqueles que são os dados que estão em cima da mesa, colocamos a necessidade e defendemos que seja reforçado o financiamento para que todas as estruturas ou todas as candidaturas elegíveis que tenham o apoio, que sejam apoiadas e seja garantido esse apoio. É uma questão que estamos a colocar em cima da mesa. Aliás, no Orçamento de Estado levámos já essa proposta, levámos inclusivamente a proposta de reforço de financiamento, mas parece-nos que e vou terminar, Sr. Presidente, mas gostava também de ouvir a vossa opinião, mas parece-nos que é fundamental que, perante estes resultados, que todas aquelas que cumprem, que são elegíveis, que efetivamente tenham o respectivo apoio para assegurar não só a continuação da atividade cultural e que sabemos que em determinadas regiões do país são, de facto, são estas estruturas que têm efetivamente levado ou garantido o acesso à cultura por parte das populações e que, quando a nossa Constituição coloca a democratização do acesso à cultura, são estas estruturas também que permitem e que o fazem na prática e que prestam um verdadeiro serviço público de cultura. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, então, só para recordar que temos hoje, aqui pelo Sena, o Rui Calveias, a Ana Sofia Leal e, que entretanto chegou, o Luís Cunha. E pela plateia temos a Marilis Felizes. Terão agora 10 minutos para responder às duas deputadas do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda do PCP e também para fazerem a vossa apresentação, se o quiserem. Teriam 5 minutos para cada uma das entidades, mas deixarei ao vosso critério a gestão dos 10 minutos. Dava-vos a palavra para a resposta. Bom dia. Queria começar por agradecer à Comissão o convite à plateia para estar aqui, para prestar esclarecimentos e esperamos ser úteis. Não sei se sabem, a plateia, a Associação de Profissionais das Artes Cênicas, é uma estrutura representativa precisamente das artes cênicas. Vamos fazer 20 anos para o ano. Representamos mais de 100 estruturas desta área, estruturas independentes, pequenas companhias de teatro, dança, circo, por aí fora. Não representamos todas as áreas artísticas que estamos aqui a falar, isso também já foi referido, mas procuraremos, tendo em conta que outras associações congêneres também não estão aqui, procuraremos também falar não só das artes cênicas, mas um pouco de todas as áreas. E representamos não só estas estruturas coletivas, como também profissionais, mais de 300, também não sei os dados agora ao certo, em todo o país, regiões autónomas incluídas.
Pronto, apresentações feitas. Queríamos reforçar a importância destes apoios sustentados às artes da DG Artes, são um dos instrumentos mais importantes das políticas culturais no país. Eles referem-se e apoiam todas as áreas artísticas, exceto o cinema com o I, que é a única área artística que está aqui de fora. De resto, estamos a falar não só das artes cênicas, dança, música, também as artes visuais, cruzamentos disciplinares, apoio à programação e à criação. Portanto, são de facto um instrumento muito importante para fazer aquilo que também está na nossa Constituição. E nós, quando falamos de financiamento, não estamos a falar apenas da sobrevivência das nossas estruturas, mas estamos a falar do serviço público que prestamos, é esse o contrato também que fazemos, e esse serviço público é prestado a toda a população do país. Como sabem, como já referi, estes apoios sustentados são destinados a diversas áreas artísticas e eles contemplam duas modalidades. Eles são sustentados porque não são apoio apenas a um projeto, mas o apoio à atividade continuada das estruturas, e este apoio pode ser a 2 anos ou a 4 anos. É um modelo concursal, com júri externo. Ele tem sido várias vezes revisto ao longo dos anos. A plateia tem participado sempre nos processos de revisão, nomeadamente no último processo de revisão, feito ali entre 2020 e 2021, tivemos uma participação também intensa, com propostas, e achamos que houve conquistas importantes, nomeadamente na sustentação, esta possibilidade de haver uma renovação para os 8 anos para quem concorre a quadrienais e tem o apoio, a ideia de haver um financiamento de acordo com o que é solicitado em candidatura por cada estrutura. Não sei se sabem, mas antes havia um corte relativamente ao que era pedido em função da pontuação das candidaturas, ou seja, nós achamos que estas mudanças foram importantes, ou seja, há aqui um caminho que nós acompanhamos e achamos que deve ser continuado e que está correto. Contudo, o que é que aconteceu em maio, aliás, quando em abril foram anunciadas as verbas para o novo concurso? Não sei também se sabem que houve um ano zero, ou seja, foi ao fim de 5 anos e não de 4 que abriram os concursos. Em abril, quando foi anunciada a verba para este concurso, nós ficámos muito preocupadas, porque a verba era claramente insuficiente. Não só ficámos preocupados, como nos organizámos coletivamente, fizemos comunicados, pedimos em conjunto com outras associações representativas uma reunião ao Ministro. Em julho conseguimos essa reunião, não sei ao certo quais são quantas estruturas representativas, mas quase 10 estruturas representativas e grupos informais também tiveram esta reunião. Estávamos, de facto, muito alarmados com esta verba, nem percebemos como é que foi possível um anúncio de uma verba tão baixa. O que interessa, na verdade, é que em setembro houve um anúncio de um reforço, e um reforço substancial, como também já foi aqui dito, e um reforço importante. Agora, este reforço teve um problema, que já foi aqui dito, não é? Não sabemos, quer dizer, sabemos, mas custa-nos a entender, porque consideramos injusto e errado, porque é que este reforço foi feito apenas a uma das modalidades. O que aconteceu em setembro é que nós ainda não tínhamos os resultados. Portanto, em boa fé, acreditámos naquilo que o Governo nos disse, que foi que tinha havido uma grande transferência de candidaturas de uma modalidade para outra. Nós não sabíamos, não conhecíamos as candidaturas, mas mesmo não sabendo, em e-mail ao Ministério da Cultura, as estruturas representativas todas que reuniram em julho enviaram um e-mail com preocupação por esta decisão, mesmo sem sabermos ainda os resultados. Nunca tivemos resposta a este e-mail. Aliás, acho que é importante dizermos aqui que desde julho, apesar de várias estruturas, inclusivamente a plateia, terem enviado mais do que uma
nomeadamente o comunicado que vocês têm. Estas missivas ao Gabinete do Ministro da Cultura, não temos resposta nenhuma desde julho e isso preocupa-nos e até nos desilude um bocado. Continuando aqui a história, então, este reforço foi feito apenas aos quadrienais. Quando começam, nós alertámos que isto podia ser injusto, não sabíamos. Quando começam a sair os resultados em novembro, torna-se gritante o erro. Porque o que nós começamos a ver é que há, de facto, uma grande desproporção entre a percentagem de candidaturas com apoio face às elegíveis. Eu depois tenho os dados todos aqui, também posso dizer-vos, por área artística, uma grande desproporção entre as candidaturas apoiadas nos quadrienais e nos bienais. E isso acontece na dança, na música. Sabem com certeza que os resultados do teatro também se atrasaram muito, aconteceu no teatro também, nos cruzamentos, na programação, aconteceu em todas as áreas, numas áreas de forma mais gritante do que outras, e nós conseguimos perceber o erro que foi esta tomada de decisão. E o que é que esta tomada de decisão faz? Ela põe em causa o próprio princípio do concurso público, porque ela muda as regras a meio do jogo. Porque nem todas as estruturas se podem candidatar tanto a bienais como a quadrienais, porque há regras, mesmo para haver as candidaturas a cada patamar de financiamento, há regras diferentes. Mas há estruturas, várias, que têm condições de antiguidade, número de trabalhadores, etc., que lhes permite candidatarem-se a qualquer das modalidades e a qualquer dos patamares. O que é que as estruturas fazem? Legitimamente, constroem uma estratégia, conhecem o panorama e decidem se vão a um concurso, se vão a outro, tendo em conta a informação que têm no momento da abertura do concurso. Portanto, o que este reforço apenas para uma modalidade faz é defraudar as expectativas legítimas que são criadas às estruturas no momento da candidatura. E nós temos, por exemplo, no caso da dança, uma estrutura que foi aos bienais, podia perfeitamente ter ido aos quadrienais, e nós vemos que ela não tem apoio nos bienais, mas uma estrutura nos quadrienais, na mesma região, na mesma área artística, com menos 10 pontos de classificação, teve apoio. Portanto, claramente, esta estrutura sabe que se tivesse optado a ir aos quadrienais, teria apoio. Portanto, há aqui este defraudar das expectativas destas estratégias que nós fazemos, que são legítimas. Pronto, o que é que acontece? O que é que nós, sendo muito claro que isto é um erro, nós achamos que só há uma solução, que é um reforço de verbas para corrigir esta assimetria. E é muito importante percebermos que este reforço é perfeitamente possível. Saberão com certeza que a execução orçamental deste ano da cultura é muito baixa, tudo bem que houve um grande período sem governo, não é? Sim, mas há um grande período com governo e podem-se descativar as verbas, não é? Portanto, nos meses atuais, existindo essa verba, a verba poderia ser eventualmente utilizada para isto, ou pelo menos sabemos que não é uma questão financeira, o que nos ainda deixa mais incrédulos perante isto. Relativamente às perguntas que, portanto, para nós é muito claro, a solução é reforçar, não é perfeitamente execuível, é perfeitamente possível e é apenas a restituição da justiça dos concursos. O que é que acontece às companhias que não são apoiadas? Eu não queria só interromper, Sim. é só porque chegamos aos 10 minutos. Ai. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. É que eu não tenho... Não faz mal, não faz mal. Eu vou-lhe pedir só para concluir e depois, se ninguém só puser, eu vou dar mais tempo para que o Sena possa também intervir, não é? De facto, Então, olhando para ali, estava sempre preparada. Peço só à Marilis para tentar concluir. Vou concluir. As estruturas que não têm apoio, algumas tinham apoio, tinham este financiamento já continuado e perdem,
outras não chegam a entrar neste tipo de financiamento. E, para além dos trabalhos, assim, estamos a falar de um serviço público, portanto, para estas estruturas, obviamente que o financiamento público é muito importante e algumas ficam realmente em causa sem este apoio. Obviamente que apelamos às câmaras municipais e às estruturas todas e aos públicos que, obviamente, consigam reforçar o financiamento destas estruturas para que elas não fechem. Mas é perfeitamente natural que elas fiquem muito fragilizadas. Obviamente estamos a falar de postos de trabalho, mas, além disso, estamos a falar do trabalho de serviço público que fazemos, não é? E de investimento público anterior que é absolutamente desperdiçado quando uma estrutura deixa de ter financiamento. Isto não pondo em causa a realidade concursal destes concursos, que no caso da plateia já tivemos este debate, estamos de acordo com esta modalidade. Mas sabemos que estas estruturas, ficando fora, é um investimento público passado que é gravemente desperdiçado, é o trabalho com os públicos, é o trabalho com as comunidades locais, estamos a falar de um trabalho muito enraizado, porque são estas estruturas que têm um apoio para o trabalho continuado, que muitas vezes, além da criação de obras, fazem trabalho artístico com as pessoas no seu entorno. Portanto, isto é muito grave. Para finalizar, e peço mesmo desculpa por me estar a alongar, nós fizemos o comunicado conjunto que vos fizemos chegar no dia 25 de novembro, a plateia já fez abaixo-assinados, já enviou outros e-mails ao Ministério, outras estruturas fizeram comunicados, eles são conjuntos, eles são das estruturas artísticas, eles são das estruturas representativas, há uma série de pessoas a darem entrevistas aos jornais, toda a gente diz a mesma coisa, foi injusto o reforço ter ido apenas para uma modalidade e, perante esta voz comum e audível, nomeadamente na comunicação social, o facto de o Ministro parece que consegue ignorar completamente o que todo um setor está a dizer, preocupa-nos, desilude-nos. Achamos que o que o Ministro fez na segunda-feira passada, ao apresentar estes resultados, ignorando completamente esta injustiça, foi baralhar a opinião pública e achamos que esta opção pelo não diálogo com as estruturas representativas é uma opção errada e que nos desilude. Boa tarde a todos. Rui Galvez, do CNSTEG. Pronto, muito rapidamente, nós, da nossa perspectiva sindical, é claro que a nossa questão de fundo é o trabalho, não é? E as condições de trabalho no setor, e depois de 3 anos de um período duríssimo em que se confrontou um setor empobrecido, fragilizado, com vínculos precários sistemáticos, com relações laborais completamente distorcidas, em que se confronta este setor fragilizado com uma pandemia e com a realidade que estava ali à vista e que se teimava a ignorar, 3 anos depois, quando ainda é necessário continuar a garantir que estas estruturas sobrevivam para o futuro, porque fizeram todos um grande esforço para poder sobreviver e manter a cultura a funcionar em Portugal, porque, por razões óbvias, o Ministério da Cultura e o Governo, os governos sucessivos, nunca se preocuparam muito com isso, basta olhar para o financiamento ao próprio Ministério e a incapacidade que o Ministério tem para funcionar, resultado disso, a forma como os apoios vão chegar, mesmo às estruturas que vão ser apoiadas tardiamente, em que a execução vai ser iniciada tardiamente, e há neste momento estruturas a necessitar de recorrer a empréstimos bancários para poderem funcionar e poder pagar aos seus trabalhadores, ou seja, temos sempre o mesmo problema ao montante, ou seja, 3 anos depois voltamos a 2019, como se 2020, 2021 e 2022 não tivessem existido. E isto é aterrador. E voltamos a um Ministério
com quem é muito difícil dialogar, a quem é muito difícil chegar, a quem é muito difícil fazer entender o ponto de situação e a realidade do setor. Exemplo, a Comissão de Acompanhamento ao Estatuto do Profissional da Cultura, que não é Estatuto do Trabalhador da Cultura, claramente, que aqui o Sr. Ministro ignora e de que não há qualquer representante na Comissão. Claro que se protege na forma como foi redigido o diploma, bastaria estar o IGAC, mas é revelador, a ausência dele aqui é reveladora também da lógica e da forma que o Governo tem escolhido para lidar com a cultura. Ou seja, nós precisamos de repensar o setor da cultura em Portugal a partir do seu próprio Ministério. E não é com o financiamento que o Ministério tem, não é com o financiamento que o Ministério não está a garantir às estruturas que garantem para já o Serviço Público de Cultura. Não é perante a situação de inflação e da realidade mais difícil que nós vamos viver em 2023, em que o Governo escolhe manter uma lógica de miséria ou seja, chutar estruturas com décadas de trabalho e profissionais que se prepararam de forma adequada, basta olhar para os resultados dos concursos, para fazerem um trabalho em continuidade, está-los para os apoios pontuais, é empurrá-los mais uma vez para a precariedade. E esta é que é a questão de fundo. Esta é que é a questão de fundo. É que temos todo um setor da cultura munido de grande qualidade, de reconhecimento internacional, de reconhecimento pelos seus pares, de uma capacidade de trabalho tremenda, de uma coragem tremenda, que está a ser empurrado para a precariedade, mais uma vez, para as dificuldades em executar, para as dificuldades em fazer criação e sempre, perante o adiamento das decisões, o adiamento das verbas, a pequena esmola, a migalha que vai caindo, amarrados ao seu próprio contexto, sem se poderem expressar e exigir atempadamente outra lógica e outra política de cultura em Portugal. Este é o fundo, e que para nós, enquanto sindicato, se reflete duramente naquilo que é o trabalho no setor. A precariedade, o empobrecimento, e depois, a única medida de fundo que houve foi, de facto, garantir que as estruturas apoiadas sobreviveram e todas as elegíveis foram apoiadas no período da pandemia. Isso foi fundamental. O ano zero foi importante, mas a única medida que seria transformadora foi o famoso Estatuto da Cultura, que não serve para nada neste momento, porque a sua fundamentação, que seria obrigar à contratação e obrigar a outras regras, está eivada à partida pelo subfinanciamento e pelo facto de isso ter sido retirado da cabeça da lei. Pronto, este é o ponto de partida que nós temos. Acho que depois o Luís e a Sofia vão completar, mas acho que é bom que se continue e se avance. Obrigado. Muito obrigado. Vamos agora continuar a nossa audição. Dava a palavra, nós nesta comissão temos este hábito o primeiro grupo parlamentar a falar é o grupo da oposição. E, portanto, o maior grupo da oposição. E, portanto, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à sua deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e o cumprimento ao Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos do Audiovisual e dos Músicos e da Empresa de Serviços Plateia. Infelizmente, a cada novo ciclo de financiamento das artes através da DG Artes, a polémica instala-se e o descontentamento dos agentes culturais da área das artes e dos espetáculos é enorme e generalizado. O PSD, em 18 de novembro, apresentou um requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Educação da Cultura exatamente sobre esta matéria. Infelizmente, terá se calhar, a possibilidade de cá vir prestar declarações e esclarecimentos em janeiro, 2 meses depois, é muito tempo para estas estruturas que estão à espera de uma resposta e, sobretudo, de um esclarecimento. Mas, e aquilo que ouvimos dos representantes do setor, é que o Ministro está a ignorar, o Ministro está a fazer orelhas mocas, tem aqui uma barreira que dificulta a comunicação com as estruturas, mas o PS tem também tido esta posição e parece que está tudo bem, que o setor é que está errado e que as políticas é que estão corretas. Perante isto, e nós já ouvimos alguns esclarecimentos, mas há perguntas que gostaríamos de vos deixar especificamente. Queremos, no entanto, aqui fazer, ainda que sucintamente, uma abordagem à questão que nos leva hoje aqui a discutir convosco esta problemática. Quando abriram as candidaturas em maio último, estes 6 concursos do Programa de Apoio Sustentado,
tinham alocado um montante global de 81,3 milhões de euros. Em setembro, o Sr. Ministro da Cultura anunciou que esse valor aumentaria para os 148 milhões de euros. No entanto, e por decisão do Sr. Ministro, o acréscimo de verba ignorou os concursos bienais. Desta decisão resultou que muitos dos projetos bienais, apesar de serem considerados elegíveis, ficassem de fora do apoio estatal. E, claro, aqui está o descontentamento, ele faz-se sentir de imediato por parte de várias plataformas e estruturas de setor, e foram muitas as acusações feitas, designadamente a disparidade, injustiça e iniquidade na forma como os apoios foram atribuídos pelos júris da Direção-Geral das Artes e bem como a desproporcionalidade entre as verbas atribuídas nas modalidades bienais e quadrienais. Temos, portanto, por um lado, um Ministro da Cultura que compreende a insatisfação dos excluídos dos apoios, mas que faz um balanço positivo deste ciclo de apoio sustentado às artes, e do outro lado temos o protesto e a indignação de inúmeras associações ligadas à cultura. Temos esta frase que destacamos, dita há pouco, este gritante erro. Foi assim que classificaram também esta posição do Ministro da Cultura. Já aqui foi dito, há pelo menos 12 companhias da área da dança que ficaram excluídas. Temos a companhia de teatro Seiva Troupe, que ao fim de 50 anos de atividade teve a necessidade de vir à rua, de gritar por o alerta. Fizeram esta manifestação ainda este fim de semana atores e senadores, técnicos e administradores da emblemática Companhia de Teatro Portuense, que podem ficar sem trabalho a partir de 1 de janeiro de 2023. Face a este lamentável panorama provocado por este Governo, gostaríamos de vos colocar algumas questões, nomeadamente, o Sr. Ministro da Cultura não reconhece que tenha existido uma razia nos apoios bienais, e estou a citar, defende, pelo contrário, que há um modelo diferente, com novas regras, que foram claramente comunicadas nos avisos feitos pela DG Artes. As entidades concorrentes foram ou não devidamente informadas sobre as alterações implementadas pelo Sr. Ministro, nomeadamente o aumento de verba, quando as candidaturas já estavam em fase de apreciação. Pergunto ainda, na vossa opinião, a existência de concursos bienais e quadrienais faz sentido? Quais as razões que levam as estruturas a concorrerem na modalidade bienal? Será possível dizerem-nos se neste programa de apoio sustentado se verificou uma grande migração de entidades da modalidade bienal para a quadrienal? Será que esta manobra do Ministério da Cultura de reforçar o financiamento dos projetos quadrienais com prejuízo dos bienais é favorável a um desenvolvimento equilibrado e sustentado das artes nas suas diversas áreas? E, por fim, nesta ronda de perguntas, segundo uma desculpa do Sr. Ministro da Cultura, as companhias de teatro que estão agora a protestar já não recebiam apoios há vários anos. Conseguem identificar alguns casos, apesar de se tratar de uma justificação completamente inadequada? Muito obrigada. Muito obrigado. O truque, normalmente, é sermos muito rápidos para cumprir o tempo. A senhora deputada cumpriu rigorosamente o tempo. Vamos agora tentar fazer esse esforço sem perderem o fito do que o objetivo é esclarecer os senhores e senhoras deputados. Portanto, dava a palavra. Bom dia a todos. Então, respondendo aqui à deputada do PSD, começando pela primeira questão, que nós estamos de acordo, de facto, da forma como resumiu o nosso protesto. No entanto, também gostaria de lembrar que, pelo menos, o Partido Socialista tem um ministério, coisa que não aconteceu sempre. Relativamente às perguntas assim mais específicas, de facto, não é verdade, e já o relatamos aqui, que houve de facto uma grande razia com os apoios aos bienais, isso é um facto inegável. Quando questiona sobre se é adequado ou não haver bienais e quadrienais, até agora parece-me que tem sido um modelo que tem funcionado, não havia razão para criar esta discrepância e esta atribuição tão desigual e tão injusta nestes financiamentos. Portanto, sim, até agora funcionou. Relativamente também às companhias, isso nós sabemos de casos que já não recebiam há muitos anos. Pessoalmente não tenho. Deixa-me só perguntar uma coisa.
Só acrescentar uma coisa rápida. Só acrescentar assim uma coisa muito rápida sobre a questão dos concursos e a forma que os ministérios e o governo devem escolher para a forma como funciona a cultura em Portugal. Nós entendemos que os concursos têm sido uma solução que tem evoluído com a contribuição de das próprias estruturas na forma. Agora, a questão de fundo é que é preciso fazer uma avaliação do setor que não foi feita ainda e para o qual o Ministério não tem ferramentas, mais uma vez pelo seu subfinanciamento. Luís, queres acrescentar alguma coisa? Da parte da plateia, a questão, na última revisão do modelo, a DG Artes propôs acabar com os bienais e os quadrienais e toda a gente concorrer a 3 anos. A plateia, a Performart, a rede, em conjunto, discutiram isto, fomos contra, pedimos que se mantivesse a modalidade bienal e quadrienal e a DG Artes atendeu o nosso pedido, compreendeu isso e manteve os bienais e quadrienais. A migração de candidaturas bienais para quadrienais existiu. Não estamos a dizer que ela não existiu, mas não existiu ao ponto da decisão de ter reforçado apenas os quadrienais e não os bienais fizesse sentido, porque não houve essa proporcionalidade. Portanto, a migração existiu, mas não ao ponto da decisão que foi tomada. Porquê é que há quem vá a bienais? Primeiro, há quem não possa ir a quadrienais porque não tem antiguidade suficiente ou número de trabalhadores suficientes, não preenche os requisitos. E há estruturas que preferem fazer um planeamento a 2 anos em vez de fazer um planeamento a 4 anos. Não consegue outro tipo de financiamentos com esse prazo ou outras razões. Pronto, era só isto que queria dizer para esclarecer. Muito bem, muito obrigado. Sobrou tempo. Chegamos lá. Portanto, quer intervir? Então, vamos, não faz mal. Então, já agora, para completar estas questões que os meus colegas levantaram, há talvez um assunto que é importante referir aqui, que é a falácia com que tem sido comunicado este problema, nomeadamente por parte da tutela, e que é uma falácia que deriva desde logo da consideração de que houve um reforço significativo de verbas. É verdade que, ou seja, os números apontam para que tenha havido uma atribuição, uma dotação substancialmente superior para o setor. No entanto, se nós analisarmos aquilo que é, enfim, o orçamento do Estado para a cultura neste ano, que subiu aos 0,43%, compreendemos que grande parte desse reforço é derivado das verbas do PRR. As verbas do PRR são verbas ocasionais, são verbas que não terão continuidade nem substância no futuro, que são destinadas, enfim, a questões que são necessárias, mas a verdade é que estão a ser usadas não como um apoio extraordinário, como deveriam ser, mas estão a ser usadas para o dia-a-dia das necessidades da cultura. Enfim, no fundo, para fazer aquelas atividades que a cultura devia garantir anualmente no seu orçamento, e nós, há muitos anos esta parte, vimos lutando para que esse orçamento devia ser mais do dobro daquilo que é atualmente, e no entanto, isso não ocorre. E, portanto, se nós formos realmente a apreciar o aumento do orçamento, excluindo as verbas do PRR, foi de apenas 25 milhões de euros. E esta questão é muito importante de referir, independentemente das outras que já foram aqui focadas. E depois eu gostava também de debruçar sobre outro assunto, mas faço posteriormente. A seguir. Mas eu acho que já estamos com a gestão do tempo. Isto vai ver que no fim, vão ver, peço desculpa, que vamos conseguir responder a todas as questões. Bem, dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Mara Lagriminha, também tem 5 minutos para colocar as suas questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente, eu, em primeiro lugar, quero começar por cumprimentar os representantes do CNST e da plateia e também agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje, mas não só hoje, não é? Tem sido uma constante, sobretudo ao longo dos últimos 2 anos, e também agradecer o facto de todos os contributos que ao longo dos anos têm vindo a dar a esta Comissão e muitas vezes até em audiências com o próprio grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu ouvi com muita atenção a vossa exposição inicial, também os requerimentos apresentados pelas senhoras deputadas, e devo dizer que a nossa convicção é ainda mais firme daquilo que é a importância do Programa de Apoio Sustentado e o que este representa para o setor artístico e para o setor cultural nacional. E por isso, tal convoca-nos para responder não aos resultados dos concursos provisórios. Recordo que ainda estamos em algumas candidaturas em fase da audiência dos interessados, portanto, cuja competência não cabe nem a esta Comissão, nem a nenhum dos grupos parlamentares, mas para que possamos ter um nexo de causalidade entre, por um lado, aquelas que são as legítimas expectativas das entidades, conforme Vossas Excelências referiram, que se candidatam, e a resposta pública que o Estado deve dar, portanto, de forma a salvaguardar e a garantir aquilo que também é o interesse público e que é naturalmente objeto desta Comissão e do Parlamento. E essa é, de facto, a nossa missão. E, por isso, nós estranhamos quando a senhora deputada do PCP aqui disse que nós não validamos a audiência pública requerida pelo PCP. Bem, não validamos porque estamos, de facto, num período de resultados provisórios e de audiência de interessados, e isso seria uma ingerência do poder dos deputados e deste próprio Parlamento numa fase em que os concursos não estão terminados. E porque entendemos, a posição do Partido Socialista é essa, que o Estado tem naturalmente de garantir e salvaguardar estas duas premissas que vos falei, e de responder a esta dicotomia, mas como é que o deve fazer? Nós entendemos que deve ser através do concurso, com um júri independente, com base em critérios claros, que sejam inequívocos e transparentes para todos. Ora, com as virtudes e defeitos que todo e qualquer procedimento concursal tem, e os concursos para os apoios sustentados, sejam eles quadrienais, bienais, não são exceção, a realidade do ponto de vista da política pública, na nossa perspectiva para a cultura, que é mesmo o que devemos aqui discutir nesta Comissão, o modelo de apoio às artes tem vindo a ser reconhecido pela sua importância e onde se destaca, neste ano em concreto, o reforço financeiro que foi feito no Programa Sustentado. E neste ciclo, eu devo dizer, há pouco a senhora deputada do PSD falou em números, mas passou de 69 milhões para 148 milhões. E por isso também estranhamos naturalmente aqui a posição do Bloco de Esquerda quando fala em menos financiamento para os apoios sustentados. E é assim porque, na nossa perspectiva, além do reforço óbvio para mais do dobro do apoio financeiro, este incute previsibilidade, que é algo que as estruturas, nomeadamente as vossas estruturas, sempre reivindicaram e, a nosso ver, bem. Incute também maior empregabilidade e estabilidade laboral, que também é algo que Vossas Excelências têm vindo a reivindicar e, na nossa perspectiva, bem. E também porque, naturalmente, é um meio para capacitar as entidades, a nível técnico, social, financeiro, mas também para consolidar as próprias estruturas, para estas possam vir a ter, naturalmente, maior maturação para apresentar outras candidaturas. E por isso entendemos que os apoios sustentados permitem dar esses meios às entidades e contribuir para a democratização da cultura, que também é algo que a nós nos é muito caro e a este Ministério também. Numa perspectiva até de territorialização, que também entendemos ser muito importante e relevante. E por isso, começo por vos questionar exatamente isso. É reconhecido, e um facto, neste programa de apoio sustentado, foi feito um esforço para haver mais recursos financeiros. Estamos a falar de mais 114%. Temos mais entidades apoiadas, mais 13%. Mais apoios por entidade, mais 63%. E pergunto se não foi este um avanço estrutural para a mudança de paradigma, como há pouco falaram, que realmente todos entendemos necessária. Na vossa perspectiva, o facto de terem sido renovados apoios a 150 entidades e termos também novas 101 entidades apoiadas, não é, na vossa perspectiva, uma melhoria significativa para a promoção da coesão e reconhecimento também da maturidade dos projetos e para a própria estabilidade das estruturas, que é algo que eu sei que também têm vindo a reivindicar? Porque na perspectiva do grupo parlamentar do PS isso representa de facto um avanço estrutural e digo porque estamos a falar de 211 entidades apoiadas e também o próprio valor médio por entidade apoiada cresceu de 119 mil euros para 199 mil euros.
E eu aqui também queria reforçar que 51 entidades transitaram da modalidade bienal para a quadrienal, o que também é um indicador positivo, na nossa perspectiva, de consolidação e também de estabilidade. E por isso é que nós defendemos a preservação da lógica concursal, com júris independentes, o que é sobretudo uma garantia para as estruturas que concorrem aos diversos concursos, garantia essa que, na nossa perspectiva, salvaguarda o princípio de não ingerência e credibiliza o procedimento. E por isso, para que fique clara a vossa posição, é ou não, na vossa perspectiva, o modelo, o concurso, que mais garantias dá? Pese embora se possa discutir quanto à substância, critérios, mas o que vos pergunto é a existência do concurso e, se não, qual a vossa sugestão. Podemos discutir o modelo, mas hoje a realidade é esta. Temos mais entidades apoiadas do que no passado, mais verbas por entidade, mas também mais previsibilidade e estabilidade, até pela introdução da valorização das entidades, cujas relações laborais tenham por base contratos formais, que foi também uma sugestão dessa cooperação entre as estruturas, os representantes e o próprio Ministério. É ou não um avanço também nesta área de contribuir para a diminuição da precariedade. E depois queria também realçar, já estou a exceder muito o meu tempo, mas queria também realçar que irá crescer o apoio a projetos pontuais, numa verba de 9,7 milhões, a que se irão somar mais 5,1 milhões de euros para programação, quer no quadro de rede de teatros e cineteatros, mais 2 milhões para apoio a projetos de itinerância no âmbito da rede portuguesa de arte contemporânea e, portanto, também aqui não deixamos de ter em conta este reforço para apoio a projetos. Por fim, e finalizando já, sabendo que ainda estamos no período de audiência de interessados, o que também é uma fase de transparência, algo que só realmente um procedimento concursal pode dar, em que as estruturas são chamadas a se pronunciarem, se assim o entenderem, porque é um direito que lhes assiste, e por isso questiono se têm acompanhado enquanto representantes de muitas dessas estruturas, e até porque sabemos que nem sempre foi assim no passado, nem sempre houve audiência de interessados, e essa é também uma garantia que salvaguarda naturalmente os direitos dos titulares, e pergunto o ponto de situação em relação a essa matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Vamos agora ouvir o Sénior e a plateia, pedindo-vos para tentarmos então agora respeitar, cumprir os 5 minutos. Tem a palavra. Então, rapidamente, vou tentar. Preocupa-me, sinceramente preocupa-me, ou seja, nós estamos aqui ciclicamente, 3 em 3, 4 em 4 anos, a discutir as questões dos concursos, os problemas surgem sempre por uma razão ou por outra, mas preocupa-me essencialmente dar conta da grande insensibilidade que neste momento o Governo revela para com o setor. O setor cultural foi daqueles que mais sofreu a crise da pandemia, que mais sofreu com a crise da pandemia, que ficou depauperado. Muitos dos trabalhadores que o sindicato aqui representa perderam completamente os seus recursos de sobrevivência e, portanto, não nos parece que esta seja a altura nomeadamente, quer dizer, se estamos a falar de concursos, de excluir estruturas que foram consideradas elegíveis. Portanto, ou seja, a única atitude que poderia ser defensável neste momento era, através destes concursos e eventualmente através de outros apoios que venham novamente a ser criados, estamos mergulhados numa nova crise pós-pandémica, uma nova crise que vai comprometer gravemente os salários, os cachês destes trabalhadores, como comprometem os salários e os cachês de todos os trabalhadores em Portugal, e, enfim, para não falar do resto da Europa e do mundo. Portanto, há realmente, da nossa perspectiva, uma grande insensibilidade no tratamento destas questões. Ou seja, devíamos compreender todos que estamos a lidar com situações ainda excepcionais, que não é pelo facto da pandemia ter oficialmente acabado que os trabalhadores da cultura vão retomar todas as atividades que tinham anteriormente e que viram comprometidas, enfim, grande parte dos seus canais habituais de trabalho e essa situação mantém-se e, portanto, nessa perspectiva, eu considero que esta atitude neoliberal do Ministro de querer de alguma forma deixar tudo à regulação do mercado. A regulação cultural para o Ministro, para este Ministro, é o mercado que a faz.
mais uma vez, há uma demissão total deste Governo em relação à necessidade de um serviço público de cultura. Nós vimos falando nisto com muita assertividade e ao longo de vários anos. Serviço público de cultura é a única possibilidade que nós temos de, efetivamente, regular o setor, de criar estruturas fixas e garantir, enfim, uma correta distribuição da oferta cultural pelo território. E realmente, quer dizer, o que nós vemos é o defraudar dessas expectativas. Inclusivamente, e termino com isto para já, a perspectiva que nos foi comunicada aqui há um tempo atrás, diretamente pelo Diretor-Geral, de que iriam ser reforçados o plano de apoio às orquestras regionais, neste momento, informações do próprio Diretor Regional, já está posta na gaveta. Não vai haver crescimento das orquestras regionais, não vai haver investimento, não vai haver mais investimento público nesse setor. Eu considero que esta é uma atitude grave e as coisas têm que ser equacionadas a partir deste prisma e não estarmos aqui a debater percentagens de apoios, de não apoios, etc. Enfim, acho que não nos leva a nada. Muito obrigado. Vou já passar, Maria Luís. Só uma nota sobre a progressão estrutural. A progressão não é estrutural, é conjuntural. E voltamos a 2019 para fazer a progressão que tínhamos conseguido, que era muito interessante do ponto de vista do que é a sobrevivência das estruturas, e aquilo que o Luís muito bem disse, a partir de 2022. A progressão é em relação a 2019. Há mais financiamento, é irrelevante num setor que precisava de uma reflexão e de um mapeamento que nós exigimos há muitos anos, não é há 3 anos, e que vocês insistem em não fazer e ignorar. Partem sempre do princípio que conhecem o setor e esbarram sempre no absoluto desconhecimento do setor. É um facto. E nós estamos muito preocupados, mesmo muito preocupados, com que política é que este Ministério da Cultura quer fazer, porque ela não aparece. É só uma progressão conjuntural, circunstancial, que não tem em conta a realidade em que vivemos. E nós não estamos num ano maravilhoso em que há trabalho na cultura por todo o lado e estamos perante o empobrecimento das estruturas públicas, o abandono dos teatros nacionais, os financiamentos que vão ser feitos são meramente estruturais, não há reforço dos corpos artísticos, não há garantia de uma política de cultura suficientemente alargada e isto progride em direção também ao PSD e ao Chega, que fazem o que fazem neste momento nos Açores, cortando 27% do orçamento. Portanto, isto está tudo mais ou menos na mesma lógica. O caminho é este. E neste momento, vocês progridem muito pouco. Evoluir na cultura era olhar para o setor e perceber a sua realidade e as suas necessidades. E ver a situação de abandono. E depois, estabilidade com os atrasos nos resultados, por falta de capacidade da DG Artes, porque não tem profissionais suficientes, não tem profissionais. O Ministério da Cultura é um micro-ministério que não tem capacidade para exercer as suas funções. E este é que é o problema. Nem os teatros nacionais têm capacidade neste momento para cumprir as suas funções. O papel de um teatro nacional ou de uma ópera, por exemplo, é garantir o futuro e garantir a herança cultural de um país. E aqui não. Aqui é uma coisa que vai definhando, que vai perdendo quadros, que vai perdendo profissionais, que vai perdendo profissionais artísticos e técnicos, vai perdendo as suas funções e vai-se despindo até à vitória final. E se calhar a palavra neoliberalismo aplica-se, sim. Muito obrigado. Nós vamos avançar para outro grupo parlamentar. Temos agora, na sequência dos resultados eleitorais, dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Chega, ao Sr. Deputado Jorge Galveias, também com 5 minutos para colocar as questões que desejar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, saúdo a vinda dos membros da cena e da plateia a esta comissão. Da nossa parte, não vale a pena estarmos a repetir toda a cronologia que nos traz hoje aqui. Sabemos perfeitamente o que se está a passar e os problemas que todo o setor enfrenta face à mudança das regras de jogo que o Sr. Ministro efetuou, prejudicando inúmeras instituições. Sabemos também que o Sr. Ministro, usando o atual spin socialista, justificar-se-á afirmando que realizou um reforço histórico no que concerne ao programa dos apoios sustentados. Mas, como sabemos, é justamente esse reforço que tanta polémica tem levantado. A forma como o reforço dos 79 milhões de euros foi gerido, de forma assimétrica e sem qualquer tipo de critério. Depois de aberto o concurso, não se compreende que mudem as condições iniciais do mesmo. Não pode o Sr. Ministro julgar que o tal reforço encaputaria o absoluto desrespeito que teve perante todo o setor. Pior, como já referido, o reforço foi gerido de forma desastrosa, única e exclusivamente destinado aos apoios quadrienais, prejudicando substancialmente os apoios bienais
e bastando observar os resultados conhecidos para se perceber isso. Uma vez mais, o que interessa ao Partido Chega neste momento é ouvir-vos para obtermos a maior informação possível, as vossas preocupações, para que se possa efetivamente escrutinar a atuação do Sr. Ministro, nomeadamente em futura audição. Assim sendo, e ressalvo o que para nós é importante, é ouvir-vos, deixo colocadas algumas questões, algumas já colocadas anteriormente, mas que julgamos que seja importante serem esclarecidas. Começando, a primeira questão, sabemos que as condições iniciais do concurso foram alteradas, mas perguntamos quando foram estas alterações efetuadas. Confirmam que foram após terminar o prazo de apresentação das candidaturas? Em termos de legalidade, esta alteração é possível? A forma como foi gerido o reforço dos 79 milhões, não existem questões legais que possam estar em causa? Em relação ao tal reforço, como deveria ter sido então este gerido? De que forma, neste momento, julgam ser a solução para mitigar todo este problema? O Ministro já afirmou que não vai reforçar os aforços bienais. O que vai então acontecer? Quantas instituições podem ter a sustentabilidade e mesmo existência em risco? Face às questões que foram colocadas ao Sr. Ministro, por Vossas Excelências, quando foi a última vez que receberam resposta? E, para terminar, reforço a questão, o bolo total, já com o reforço, alcançou cerca de 150 milhões. Seria suficiente? A questão está exclusivamente centrada na gestão do reforço dos 79 milhões? E repito, como então deveria ter sido processada a gestão do reforço? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Devolvo a palavra ao Sena e à plateia, dando 5 minutos para fazerem como entenderem essa gestão. Queria referir ainda uma questão que veio da pergunta do PSD. De facto, aquilo que assumimos que tenha sido um lapso do Ministro na segunda-feira, quando ele diz que ninguém recebeu menos do que o que recebeu no último ciclo, foi um lapso com certeza, porque há estruturas que receberam apoio no último ciclo e que deixaram de receber. Portanto, seja do que for para zero, é receber menos, não é? Portanto, consideramos que isso foi um lapso do Ministro na segunda-feira, não é? Ou, pronto. Pronto, exatamente. Isso foi algo que o Ministro referiu e que claramente... Peço imensa desculpa. Sim. Vamos só, como não tenho a vossa capacidade de me concentrar que vocês têm. Senhoras e senhores deputados, isto está a correr muito bem. Eu agradeço novamente ao Sena e à plateia que estarem cá. É um treino que não nós temos a prerrogativa depois de ter uma segunda ronda de mais 2 minutos. E, portanto, o diálogo é que quebra o ritmo que a Comissão deseja ter, não é? Portanto, devolvo a palavra. Nós consideramos que quando isso foi dito na segunda-feira passada, que ninguém recebeu menos, de facto, não é verdade, foi um lapso. É assim que queremos compreender, mas há pouco também falámos de confusão deliberada da opinião pública e mantemos essas palavras. Relativamente à intervenção do PS, a plateia tem dito publicamente que valoriza muito o reforço que foi anunciado em setembro e dissemos já hoje várias considerações relativamente à última reformulação do modelo e dos passos positivos que foram dados. Quanto a isso não há qualquer dúvida. Também já referimos que a plateia defende este modelo, claro que obviamente estamos sempre dispostos a contribuir para a sua melhoria de concurso, júri externo, audiência de interessados, obviamente estamos nessa discussão, nesse caminho, nesse trabalho conjunto, por isso é que gostamos também quando nos respondem e de manter esse diálogo. Agora, os concursos têm de ter verbas suficientes para aquilo que se dispõem, não é? Para os seus objetivos. E nós temos, temos um desenvolvimento importante do tecido artístico, das estruturas em todo o território. Temos, obviamente,
um grande caminho para fazer no acesso à cultura, nos direitos culturais todos. Qualquer estudo sobre indicadores culturais mostram que o nosso país não está propriamente com os melhores índices. Portanto, há um grande caminho para fazer e não se faz esse caminho com migalhas. Portanto, o concurso sim, mas o concurso tem de ter verbas sérias, por isso valorizamos o reforço. Agora, preocupa-nos muito que na intervenção tenha sido ignorado completamente, na intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tenha sido ignorado completamente o ponto que nos traz aqui, tal como o Ministro nos está a ignorar. Foi completamente ignorado. Isto faz-me lembrar, isto parece gaslighting, não sei se já ouviram falar de gaslighting, mas a sensação de estarmos aqui a falar de um assunto, falamos de um erro, falamos de uma injustiça, e esse assunto é completamente ignorado, não nos dizem se é injusto, se não é injusto, chega a ser quase violento termos este muro em que falamos de um ponto. O que nos traz aqui é um ponto, este reforço foi só para uma modalidade, não foi para outra. Nós achamos isto injusto, temos números que o comprovam, os resultados comprovam esta inequidade, e encontrar um muro de silêncio perante isto é de facto muito preocupante. Queria só terminar falando da importância de nós estamos aqui a falar dos resultados. Há falhas nos resultados relativamente aos avisos de abertura, nomeadamente no concurso de programação. O aviso de abertura diz que tinha de haver 5 candidaturas apoiadas no Norte e há apenas 3. Há falha. A própria DG Artes já nos reconheceu essa falha. Há atrasos. A DG Artes não consegue gerir os seus próprios calendários. Há atrasos sempre, houve atrasos na saída dos resultados, há atraso no apoio a projetos, na divulgação dos avisos de abertura. Há dificuldades de resposta da DG Artes às estruturas, portanto é muito urgente, e deixo este apelo aqui para toda a gente, reforçar a equipa da DG Artes é fundamental, porque imaginamos que estejam no limite, porque os erros e os atrasos e a falta de respostas às estruturas preocupam-nos muito, então deixamos também aqui este apelo. O apoio a projetos devia ter saído segundo o calendário que a própria DG Artes divulgou na sua declaração anual, que nem saiu em janeiro, não é? Saiu recentemente, já há um atraso. E, para terminar agora mesmo, sobre o apoio a projetos, achamos muito preocupante quando o apoio a projetos é apresentado como solução para as estruturas que não tiveram apoio sustentado. Achamos que isso não faz qualquer sentido, e achamos que claramente este apoio poderia ter sido muito mais valorizado. Ou seja, nós valorizamos o aumento de verbas, mas sabemos que podíamos ter ido mais longe, e sabemos, e volto a dizer isto, a execução do orçamento para a cultura este ano é muito fraca, e não há razão, não nos parece haver qualquer razão para estes apoios não serem reforçados. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos agora voltar aos grupos parlamentares requerentes. Começava pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, porque é um dos 2 grupos requerentes o maior grupo requerente. Dava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Agora é 2 minutos para colocar as questões, que ainda é a primeira ronda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer já o conjunto de elementos e de preocupações que foram aqui partilhadas connosco. Eu creio que fica muito claro que esta falta de financiamento e esta insistência por parte do Governo e do Partido Socialista em não querer adotar as medidas necessárias para garantir o apoio a todas as estruturas no âmbito deste concurso revela bem a opção, como nós tivemos a oportunidade de denunciar na semana passada, de desinvestimento e de menosprezo pela criação artística
artística, mas também uma opção, e como foi aqui colocado também a questão de empurrar os trabalhadores para a precariedade, quando o caminho deveria de ser exatamente o sentido oposto, não é? De investir, de criar as condições para que as estruturas e para que houvesse, no sentido, de facto, de respeitar e de reforçar os direitos por parte dos trabalhadores e de avançar no sentido de pôr fim aos vínculos precários que persistem no setor da cultura. Gostaria, nesta ronda, de abordar também o seguinte. Há pouco era aqui referido que, por parte do Partido Socialista, de que o reforço financeiro, as questões da territorialização. Eu gostaria de fazer uma referência a uma ata do júri no âmbito no domínio da programação, que a dada altura refere o seguinte, e vou passar a citar. No caso da modalidade bienal, verificou-se que o montante global disponível previsto para esta modalidade foi esgotado neste critério, não tendo sido possível chegar a propor para apoio o número mínimo previsto de candidaturas em cada uma das regiões, nem propor apoio a candidaturas ordenadas a nível nacional, apesar de, face à qualidade e diversidade, 46 das candidaturas submetidas a concurso cumprir os requisitos de elegibilidade. Não somos nós que estamos a dizer, mas eu creio que deixa muito claro, não é, que os objetivos que o Governo se diz propor no âmbito destes concursos não foram sequer alcançados, não é? E os critérios que colocaram, já estou nos 2 minutos, mas eu queria deixar para reiterar o seguinte. Há, de facto, uma falta de vontade política, há, de facto, uma opção clara por parte do Governo perante o desastre destes resultados e o que é que significa no quadro, ou seja, o que impede dizer desta forma do ponto de vista do desenvolvimento da atividade cultural no nosso país. E eu registro aqui o que foi aqui colocado do esforço que tem sido feito por parte destas estruturas, não é? Do difícil momento que viveram na altura da pandemia, foi de facto um dos setores muito atingidos no nosso país em todas as dimensões e a verdade é que quando seria necessário reforçar esse investimento para garantir as condições de valorizar e o progresso necessário para este trabalho, o Governo, aquilo e o que o PS nos tem, não toma as medidas que são necessárias e eu creio que isto revela muito das opções políticas, mas dizer que da parte do PCP consideramos, teremos ainda a oportunidade da segunda ronda, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, mas que consideramos que há de facto uma necessidade de investimento e de garantir, neste caso concreto, aquilo que é necessário no imediato é de facto garantir o investimento e o reforço financeiro para assegurar o apoio a todas as estruturas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra sublinhando só agora temos 2 minutos para responder, não 5. Só muito rapidamente sobre a questão da precariedade e de empurrar o setor para a precariedade. Eu não sei se têm noção de que o Estatuto Profissional da Cultura não vai garantir subsídio de cessação de atividade a ninguém em janeiro, não é? Tem noção disso. E as estruturas que não vão conseguir começar a trabalhar em janeiro por causa dos atrasos dos concursos não vão poder empregar essas pessoas. Primeiro problema. Segundo problema. O acesso a este Estatuto Profissional da Cultura que está a ser tremendamente difícil, cheio de falhas, cheio de erros, fruto, mais uma vez, do quê? Do subfinanciamento do próprio IGAC. Não consegue pô-lo em prática. E quando é confrontado com a necessidade de o transformar, demora meses a mudar o site. As perguntas frequentes. Meses a mudar o site. Nós chegámos a uma reunião, da primeira reunião da Comissão, que foi a custo, que o Ministro anunciou como uma coisa que se deveria abandonar porque era inútil. O confronto político e o confronto de ideias sobre o setor com este Ministro é sempre bloqueado. O exemplo é a própria Comissão, que ele quis abandonar, fomos nós que insistimos, e penso que todas as estruturas o terão feito, que essa Comissão era fundamental para questionar e validar ou não este processo deste Estatuto.
não está a ser, ou seja, é o próprio funcionamento, as respostas, mudar as respostas às perguntas e às alterações que foram feitas não foi possível durante meses. Isto é revelador das condições em que a própria estrutura que está subjacente ao Ministério da Cultura trabalha. Luís, desculpa. Sim, só queria reforçar uma questão, ou seja, completar uma questão que até agora ficou esquecida, mas que é muito importante, que é considerar que houve nos concursos um excedente que não foi atribuído, de cerca de 3 milhões. Há 3 milhões de euros que estavam orçamentados para este concurso que não foram atribuídos a ninguém. Portanto, essa verba devia ser no imediato disponibilizada. Parece uma questão de elementar justiça. Eu ia só acrescentar aqui mais uma coisa que há bocadinho, comatando aqui o que a Maria Luís disse e respondendo ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que é dizer que há mais companhias apoiadas e estruturas apoiadas, é uma verdade, mas é uma falácia no caso em que estamos em concreto aqui a discutir, que é se virmos, por exemplo, na área da dança, não é verdade, se olharmos só para os bianuais, também não é verdade, portanto estaremos aqui numa falácia em relação a este assunto. Muito obrigado. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortelo. Muito obrigada. 2 minutos também. Queria referir-me a um dos possíveis efeitos de bola de neve desta teimosia em não corrigir, não digo o modelo de apoio às artes, porque podemos falar sobre isso na segunda ronda, mas em corrigir nem que fosse pontualmente um problema que foi identificado com este experimentalismo do Ministro da Cultura, que achou que, e eu acredito com boa vontade, que estaria a fazer um grande favor ao setor em reforçar muito o apoio a 4 anos, porque isso é que ia dar uma grande estruturação e estabilidade ao setor. Só que o problema é que o Sr. Ministro desconhece a realidade do setor e não calculou os efeitos que isso teria. Ora, desconhecimento não é pecado. O problema é não haver depois a humildade para reconhecer e corrigir o erro. O problema é que, perante a incapacidade ou a falta de vontade de corrigir o erro, o Sr. Ministro anunciou que iria mitigá-lo ou desenrascar a coisa por via do apoio a projetos, indicando às estruturas que ficaram de fora do apoio sustentado que concorressem ao concurso de apoio a projetos, que por sua vez está também atrasado. E, portanto, o que eu queria perguntar é se têm resposta de porque é que esse apoio está atrasado e qual será a consequência de migrar para o apoio a projetos, estruturas e candidaturas que deveriam ter sido incluídas nos bienais. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora novamente ao SEN e à plateia a palavra. 2 minutos. 2 minutos. Não, desculpa voltar novamente a este assunto, mas queria dar-vos mais um facto que comprova a atitude neoliberal deste Ministro. Recentemente, numa entrevista há poucos dias, ele fez questão de insistir que a avaliação das estruturas que agora foram apoiadas vai passar essencialmente pela avaliação da adesão dos públicos que aderem portanto, aos espetáculos. Eu desde logo não entendo, quer dizer, custa-me a entender que num país em que a cultura é tão desvalorizada, em que a cultura está banida dos meios de comunicação, nomeadamente dos meios de comunicação públicos, ou seja, a televisão pública, cuja dotação vem também do Ministério da Cultura, baniu da sua programação programas culturais, completamente, não existem. Ou seja, numa perspectiva de que a cultura, e eu já não lhe chamo aqui a alta cultura, mas que a cultura está completamente desvalorizada no contexto social, como é que o Sr. Ministro vai condicionar a avaliação destas estruturas à adesão dos públicos? Se ele quer que comecemos todos a fazer festivais de verão, pois podemos ir por aí, mas não me parece que esse seja o objetivo dos apoios que a Direção-Geral das Artes disponibiliza. Os inquéritos têm que ser em queria referir que, primeiro, já dissemos, os concursos para apoio a projetos não terem aberto no prazo, no mês de outubro,
que estava constante da declaração anual, já perguntámos também, não temos qualquer resposta para este facto. Voltamos a repetir a urgência de reforçar as equipas da DG Artes, porque de facto isto é mais um sinal dessa urgência. Este apoio ainda não abriu e estava à procura, não sei de cor, mas as atividades que vão concorrer a este concurso não são a partir de janeiro, não é? São a partir, provavelmente, do meio do ano. Entretanto, já vou verificar e já vos digo numa próxima resposta. Portanto, obviamente que estes apoios não são... Este financiamento de projetos não é solução para o financiamento à atividade continuada das estruturas, que é o que garante o apoio sustentado. Portanto, parece-nos até ingerente o Ministro fazer esta sugestão tão veemente como tem feito. Para já, relativamente a esta, parece-nos muito claro que uma coisa não soluciona a outra. Muito bem, muito obrigado. Bem, senhoras e senhores deputados, nós chegamos ao fim da primeira ronda. Pela atitude, percebo que vai haver uma segunda ronda, não é? Pronto, basta um grupo parlamentar requerer, é isso que ficou aqui estabelecido. E, portanto, vamos iniciar a segunda ronda. Pelo maior grupo da oposição, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, a sua deputada Carla Madureira. Obrigada mais uma vez, Sr. Presidente. Peço desculpa. Agora é que são mesmo só 2 minutos a cada grupo parlamentar e os nossos convidados responderão na totalidade no final, em conjunto. Tentarei cumprir com rigor como fiz na primeira ronda. No final desta audição, há 2 notas que não podemos deixar de salientar, que é a questão das entidades representativas de setores nesta manhã terem falado desta insensibilidade do Governo para a cultura. O PSD, que tanto é acusado de não ter tido um Ministério da Cultura, portanto, parece-me que a figura Ministro não tem sido a solução para os problemas culturais deste país. E depois o facto da pandemia ter agudizado o setor da cultura e as verbas, recordamos que foi o PSD que apresentou o projeto de resolução que o PS votou contra, mas que foi aprovado e que foi graças a esse projeto de resolução que foram afetadas verbas ao setor cultural deste país, no PRR. Para terminar, perguntava-vos se acreditam que perante os danosos resultados... Perguntava se acreditam que perante os danosos resultados do concurso do Programa de Apoio Sustentado 2023-26, o Sr. Ministro da Cultura irá corrigir a grave e injusta disparidade entre a percentagem de candidaturas apoiadas nas modalidades bienal e quadrienal e de que forma? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado pela capacidade de síntese também. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista também para uma intervenção de 2 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta última ronda, naturalmente, quero voltar a agradecer-vos os contributos que aqui deixaram. E chegados aqui, eu terei que reforçar a minha ideia inicial e dizer que tem sido feito ao longo dos anos, nomeadamente dos últimos 7 anos, um esforço para que o programa de apoio às artes seja, de facto, reforçado. Com isto, não dizemos que o modelo não tenha de continuar a ser aperfeiçoado, e esse é um caminho que este grupo parlamentar está disponível para o continuar a fazer. Mas uma coisa é certa, a cada concurso é possível, com o contributo das várias estruturas e seus representantes, melhorar os requisitos e os critérios e contribuir cada vez mais, quer para a democratização da cultura, como já falei inicialmente, nos territórios, para maior abrangência, quer também para a capacitação das estruturas. E já temos um exemplo concreto dessa boa cooperação, quer entre o Ministério, quer entre os grupos parlamentares e as vossas estruturas, enquanto representantes das estruturas, foi de facto possível avançar para a possibilidade de renovação dos apoios quadrienais, com uma majoração pela valorização contratual, que contribui, a nosso ver, também para o fortalecimento das relações laborais. E isso nós sabemos que era uma reivindicação há muito feita pelas estruturas. Depois, queria terminar dizendo que, compreendendo que há ajustes e melhorias que podem ser conseguidas,
Como já disse, estamos disponíveis para trabalhar com todas as entidades representativas, não só em relação a esta matéria, mas também em relação a outros assuntos que Vossas Excelências hoje aqui trouxeram, como novamente a questão do Estatuto do Profissional da Cultura, e dizer que, ainda assim, podendo concordar na totalidade ou até concordarmos só parcialmente, mas entendemos que é justo dizer que hoje há mais dotação do que algum dia tivemos, temos mais entidades apoiadas do que algum dia tivemos e um valor mais elevado por entidade do que aquilo que algum dia tivemos, e é na continuidade desse caminho que nós, naturalmente, queremos continuar a trabalhar convosco. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputada. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias, também 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para apresentar uma nota. Os representantes do plateio e do SENA não responderam a qualquer questão colocada pelo Chega. À tentativa do Chega poder ajudar a resolver os problemas apresentados, Vossas Excelências pura e simplesmente ignoraram as nossas questões. Se é assim que entendem a democracia, não é assim que a entendemos. Vossas Excelências vêm reclamar sobre a falta de resposta do Sr. Ministro ou do Partido Socialista, mas demonstram a mesma atitude. Deixo-vos, no entanto, a certeza que este tipo de atitude não nos impedirá de continuar a defender a cultura em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Paula Santos, também 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, nesta ronda, de referir outras 3 questões. Uma primeira, porque creio que era importante também, desde já, fazer esta referência, e foi também feita tendo em conta o aumento dos preços e os impactos que isto também tem, naturalmente, na atividade das estruturas culturais. Eu gostaria de perguntar se têm já algum elemento que permitam ter presente de algum... temos nota que já há estruturas que estão a rever orçamentos, considerando a elevada inflação, o aumento dos preços, seja da energia, materiais, seguros, alimentação, mas isto terá também um impacto, naturalmente, na própria atividade, e é uma questão que temos que ter presente também, Uma segunda questão que se prende com um aspecto que também já foi aqui referido, mas para dizer que consideramos que, obviamente, o encaminhamento para concursos de projetos pontuais não é a solução para o apoio a estas estruturas, e isto dá mais força à questão que nós colocamos aqui da necessidade, efetivamente, é de ver um reforço de verbas para apoiar todas as estruturas que se candidataram e que têm candidatura elegível. E uma última questão para colocar, porque eu creio que estes concursos, não é a primeira vez que discutimos estas questões e que estes problemas surgem. A verdade é que o financiamento fica aquém daquilo que é necessário e daquilo que se exige para o desenvolvimento da atividade cultural, mas há 2 questões, aliás, que na sequência destes resultados demonstram, que é a desadequação do modelo do apoio às artes e que faz sentido, na nossa opinião, de facto, tendo em conta que há um desenvolvimento de um trabalho que é maturado num conjunto de estruturas, de um trabalho que é reconhecido, que faz sentido, de facto, um modelo não concursal que garanta o apoio a todas as estruturas artísticas e culturais, considerando o seu projeto e plano de atividades. E também a necessidade da criação de um serviço público de cultura, que é isto que revela também, né, do Governo assumir a sua responsabilidade relativamente a estas matérias e que, efetivamente, garantindo a liberdade e a diversidade da criação artística, a valorização e o reforço dos direitos dos trabalhadores da cultura, que haja, de facto, um investimento e um avanço e um caminho para a criação, de facto, de um verdadeiro serviço de cultura, público de cultura, que garanta o desenvolvimento e que garanta, como diz a nossa Constituição, a livre fruição e criação culturais no nosso país. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós consideramos que este é um problema, como disse há pouco, pontual, criado por um erro teimoso do Ministro, mas que não esconde um problema mais estrutural, que é uma falta
sistemática de verba e, portanto, se tivesse havido um reforço muito mais generalizado, nós não estaríamos hoje a discutir o que estamos a discutir e, portanto, a origem deste problema é um orçamento inicial para o apoio sustentado às artes francamente insuficiente e que depois, cujo reforço deu origem a este problema, mas não esconde a necessidade de rever o modelo de financiamento para considerar, de facto, a cultura um serviço público, porque é a única forma de cumprir não só o que está previsto na Constituição, mas de cumprir também a liberdade, a pluralidade, a diversidade artística. Não há outra forma de o fazer senão garanti-lo por meio de apoios públicos. Do nosso ponto de vista, o atual modelo falha em duas medidas. A primeira é excluir apoios a projetos que são claramente merecedores de apoio. E isso ficou mais do que evidente neste concurso e é evidente que é por falta de orçamento. A segunda razão é que estes concursos são mais vocacionados para avaliar o preenchimento de formulários do que propriamente a validade dos projetos artísticos. Há uma falta de acompanhamento no terreno que valide a qualidade, o trabalho e a continuidade do trabalho feito pelas estruturas e a nossa percepção é que a Direção-Geral das Artes, que supostamente deveria fazer este acompanhamento para as decisões não se resumirem a folhas de Excel, não tem, de facto, capacidade para fazer este acompanhamento. Por último, uma nota para a ausência do Ministro. Parece-nos inaceitável que perante uma das maiores contestações do setor cultural, certamente a primeira desde que o Ministro tomou posse, perante um problema concreto que vai fazer com que muitas estruturas tenham de hibernar ou encerrar e que vai levar ao desemprego ou ao despedimento de muitos trabalhadores da cultura, que o Ministro não se disponha nem sequer a vir ao Parlamento para falar sobre este assunto, a não ser a meados de janeiro do próximo ano, quando este problema tiver... A senhora deputada, se tiver outra informação do que aquela que foi dada pelo Presidente 11 de janeiro, é o que eu estou a dizer? É o que eu estou a dizer, que o Ministro não se disponha a vir... Bem, nós vamos deixar a Sra. Deputada Joana Mortágua terminar a intervenção para todos percebermos qual é o... Como é mais do que gritante, está a haver um debate público sobre este apoio e o modelo deste apoio. Esse debate público está a ser feito por artistas mais ou menos conhecidos do público português, do Ministério da Cultura, está a ser feito pelos deputados, está a ser feito pelo Parlamento, está a ser feito pelas estruturas, está a ser feito pelos seus representantes. A única pessoa que acha que não é o momento de participar neste debate é o Ministro da Cultura, que se põe de fora do debate e que pretende, só daqui a um mês e meio, quando este mesmo problema estiver efetivado, vir depois dar uma justificação qualquer, mas que certamente já não irá a tempo de corrigir o problema que é agora que ele está a acontecer e nós queremos lamentar que o Ministro não queira participar neste debate. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Eu só sublinho que o Sr. Ministro virá dia 11 de janeiro, é a única informação que eu tenho para dar, dia 11 de janeiro, na audição regimental. Os grupos parlamentares decidirão se queremos acrescentar a essa audição regimental alguma ronda específica. Só uma interpelação sobre essa informação. Nós aprovámos requerimentos para a vinda do Ministro, correto? Porquê que o Ministro só vem? É porque eu pensava que o Ministro viria no dia 11 de janeiro em resposta aos nossos requerimentos. Se o Ministro vem, que já estava previsto 11 de janeiro ser a audição regimental, o que eu pergunto é qual foi a resposta do Ministro aos requerimentos aprovados pela Comissão. Sra. Deputada, a informação que nós temos é uma questão de disponibilidade. É a informação que nós temos. E, portanto, havendo uma audição regimental no dia 11 de janeiro, o que o Ministro nos propôs foi que essa audição servisse também para essa audição. Obrigada. Muito obrigado. Bem, devolvia a palavra agora ao Sena e à plateia. Nós tivemos 5 grupos parlamentares a intervir nesta segunda ronda, o que significa que têm 10 minutos para responder às questões que foram colocadas. Peço-vos que façam a gestão do tempo da melhor forma. Sim, vamos tentar. Dou-vos a palavra. Vamos tentar, ok. Bem, está aqui uma série de questões
Fala-se da discussão do Estatuto como o grande momento da concertação social, vamos chamar-lhe assim, no setor da cultura, e o resultado da discussão do Estatuto é diferente daquilo que foram as conclusões da nossa parte, por exemplo, e de outras partes. Que a conclusão a que chegámos era que aquele Estatuto não servia e que era preciso começar a desenhá-lo depois de fazer um mapeamento. Isto foi dito ao Governo com clareza. Nós nunca subscrevemos aquele documento, até porque grande parte daquele documento existe no Código de Trabalho e o que faltava era aplicar o Código de Trabalho. Um dos problemas da aplicação do Código de Trabalho é, por exemplo, a falta de financiamento do IGAC. Lá voltamos nós à questão de fundo do financiamento do Ministério da Cultura. E vamos sempre parar aí, é que não há nada a fazer. Só um segundo. Sobre a questão que o Chega coloca, nós entendemos que estávamos, sinceramente, a responder implicitamente a todas as questões, até a última questão que eu me lembro até tinha sido respondida anteriormente, não percebo porque é que foi perguntada de novo. Pronto, não sabíamos que tínhamos algum dever de concretizar isso sob alguma forma. Não, eu peço imensa desculpa. O Grupo Parlamentar do Chega fez um protesto, e na minha opinião com razão. Quando nós fazemos a audição e a grelha com pergunta individual de cada grupo parlamentar para a resposta a seguir a individual, não agora como estamos a fazer aqui em grupo, é suposto, eu penalizo-me porque na altura não posso não ter sublinhado esse aspecto, mas é suposto que a resposta seja feita em função do grupo parlamentar que acabou de falar. É por isso que cada grupo parlamentar tem um período autónomo e depois as entidades que estão na audição respondem a esse grupo parlamentar, autonomamente e individualmente. Portanto, porque eu penalizo-me pela condução dos trabalhos, porque não sublinhei, achei que não era necessário sublinhar esse aspecto, mas eu quero, com toda a simpatia por vós, quero-vos dizer que o Sr. Deputado Jorge Galveias tem razão naquilo que afirmou. Eu também acho que não houve uma resposta individual de acordo com aquilo que foi as perguntas colocadas pelo grupo parlamentar do Partido Chega. De acordo, mas nós entendemos que as respostas estavam implícitas. Não, eu peço imensa desculpa. Isto não não é uma reunião, eu peço imensa desculpa, isto não é uma reunião no sindicato. Isto é uma reunião na Assembleia da República e nós estamos aqui, grupos parlamentares de deputados eleitos pelo povo. E, portanto, aquilo que eu lhe quero dizer, com toda a honestidade, é que eu acho que o grupo parlamentar do Chega tem razão no protesto que lavrou. E nós devíamos evoluir e andar para a frente e não sublinhar neste diferente. É isso mas nós não estamos a sublinhar, estamos de acordo e estou a procurar avançar nas conclusões. Obrigado. Esta coisa bloqueia, só um segundo. Ou seja, o impacto da inflação naquilo que é o reforço do financiamento, que é uma das questões que nos preocupa imenso. Ou seja, é óbvio que o reforço de verbas para algumas estruturas que atempadamente também se prepararam para o futuro, até tendo em conta as questões colocadas pelo próprio Estatuto, é um dos problemas que nós vamos ter nos próximos anos, não é? Como é que estes valores vão chegar e como é que as estruturas vão sobreviver. E isto liga-se, mais uma vez, à questão do acompanhamento do Ministério e o acompanhamento das GEARTs a estas estruturas para perceber até onde é que, de facto, estes apoios vão ser suficientes. Esta coisa está sempre... nós continuamos a entender que a transformação do setor está implicitamente ligada ao mapeamento do setor. Ou seja, é preciso, de facto, uma outra política de cultura, é preciso estruturas capazes. Nós podemos ter tido secretários de Estado em vez de ministérios, mas precisamos mesmo de financiamento e que as estruturas de fundo que estão anexadas ao Ministério funcionem. Nós temos o exemplo que nos preocupa imenso da forma como está a ser vista a cultura, por exemplo, nos Açores, em que as escolhas políticas são, obviamente, para reduzir o financiamento. Portanto, nós entendemos que um Ministério valida e valoriza o setor da cultura como o setor da saúde, ou o setor como um pilar fundamental, não é? Ou como o setor da educação, mas entendemos que também é com o reforço de verbas e sublinhamos esse exemplo, infelizmente, que nos preocupa para um futuro em que as coisas mudem neste balanço de poder PS-PSD. Agora, a última coisa.
A questão da ausência do Ministro preocupa-nos porque nós precisamos, houve uma pergunta que fizemos na primeira reunião que tivemos com o Ministro da Cultura, que foi: que política cultural é que este Ministério da Cultura quer para este setor? E nós não sabemos. Ou seja, não adianta reforçar o financiamento, chegar a 1% para a cultura dentro do Ministério da Cultura, ter condições para que hajam outras políticas culturais, sem saber que políticas culturais é que vão acontecer. E notamos com muita preocupação a forma como as coisas estão a ser encaminhadas. Este silêncio, esta ausência, a incapacidade de ir ao confronto, porque o confronto, como alguém dizia, é muito importante na democracia e permite que as coisas de facto se desenvolvam. Mas sem confronto, sem conhecer as ideias, preocupa-nos imenso. Luís, queres concluir? Eu vou ser muito rápido, mas eu gostava só, por uma questão de súmula e, enfim, de deixar algumas coisas claras na mesa, elencar um conjunto de prioridades que nós consideramos que se impõem neste momento. A primeira seria a reorientação do investimento na estruturação do setor público de cultura. A segunda seria uma dotação extraordinária, recorrendo aos excedentes do Ministério da Cultura, que são muitos acumulados, muitos excedentes acumulados nos últimos anos. A terceira seria que haja novos apoios ao setor, considerando a situação de crise em que estamos mergulhados de novo, e de forma a permitir reforçar salários e segurança social nos trabalhadores da área da cultura. A quarta seria uma melhor gestão dos recursos públicos, nomeadamente também no Ministério da Cultura, que está dotado de recursos humanos. E, por último, queria, portanto, reforçar também a questão de que a concertação social no setor é imperativa e o organismo de concertação que foi exarado no próprio projeto de lei do Estatuto, ou seja, que permitia que ele fosse reavaliado sistematicamente a cada 2 meses, está neste momento mais ou menos inoperacional, porque o Ministério da Cultura decidiu delegar em absoluto no IGAC essa função, quando nós consideramos que essa função é política, essa avaliação tem que ser permanentemente política e, portanto, seria necessário que o Ministério não se demitisse da presença nessa comissão. E só para terminar e para tranquilizar a senhora deputada do PSD, que usou as minhas palavras, eu gostaria de estender a insensibilidade que referi a todos os ministérios e secretarias de Estado da Cultura desde há largas décadas. Obrigado. Primeiro queria deixar uma nota relativamente ao que estava a falar há pouco, do apoio a projetos. Na verdade ainda não foi divulgado quando é que estes projetos começam. Mas certamente não é no início de 2023, será a meio do ano, portanto... queremos reforçar esta ideia de que o apoio a projetos não é uma solução para manter o trabalho continuado ou para criar trabalho continuado destas estruturas. Os concursos, como saberão, cada um dos diferentes concursos da Direção-Geral das Artes tem funções específicas, objetivos específicos, e é importante sabermos disso. E, antes de mais, é importante que estes apoios abram o mais rapidamente possível, estão atrasados, e reforçar de novo a importância de reforçar as equipas da DG Artes. Também queria deixar uma nota relativamente às respostas que não demos aos vários grupos parlamentares. Muitas vezes as perguntas são feitas muito rapidamente, não conseguimos apontar todas, e algumas também consideramos que foram esclarecidas na intervenção inicial. Pelo menos no nosso caso, fizemos uma intervenção bastante longa logo no início. Queria voltar ao tema principal que nos trouxe aqui, os concursos sustentados, os seus resultados. Estes concursos abriram com uma dotação, uma verba muito baixa, a verba foi reforçada, nós valorizamos esse reforço, consideramos, no entanto, que esse reforço não devia ter sido apenas para uma modalidade, e eu vou citar alguns números para percebermos, de facto, a desproporcionalidade
na percentagem dos projetos apoiados em função dos elegíveis, ou seja, de todos aqueles que têm uma pontuação acima de 60%. Na dança, por exemplo, no quadrienal foram apoiados 100% dos projetos e no bienal apenas 40%. Na música, 94% versus 60%. Nos cruzamentos, 82 versus 61%. Na programação, 83 versus 28. Nas artes visuais, 92 versus 27. No teatro, 88 versus 54%. Eu acho que estes números também dizem muito, as linhas de corte também são bastante discrepantes entre uma modalidade e outra. Nós consideramos que é muito importante haver a diversidade no tecido cultural e no tipo de apoios da DG Artes. Aliás, é um caminho que está a ser feito, a diversidade desses apoios. Portanto, achamos que os bienais são essenciais. Com este mote também temos conseguido recolher bastante apoio. A solução para resolver este erro é simples, é possível, é execuível, é reforçar as verbas dos concursos para manter a proporcionalidade, para reforçar todos, para financiar todos os elegíveis. Tudo isto é perfeitamente possível com o orçamento que o Ministério da Cultura tem. O que nós estamos a dizer aqui não é apenas a plateia que o diz, sabem bem, em diversos comunicados que certamente também vos chegaram, comunicados unitários, comunicados de estruturas artísticas, entrevistas de uma série de pessoas destas estruturas. Toda a gente está a dizer a mesma coisa. E, de facto, a desilusão que nós trouxemos aqui perante a tentativa do Ministro ignorar este facto, nós saímos daqui com esta desilusão, infelizmente estendida também ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Achamos realmente triste que não tenham sequer mencionado esta questão, dizendo-nos se é injusto, se não é injusto, o que é que consideram, se há um erro, se não há um erro. Esta desilusão está, da nossa parte, também estendida ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Dito isto... Eu peço-lhe só que termine, está bem? Vou terminar. Nós não falamos... Vou falar de outro assunto, que foi largamente falado pelo sindicato, obviamente. A plateia também tem estado, desde sempre, e em particular desde o início deste processo para a criação do Estatuto de Profissionais da área da cultura, muito envolvido neste processo, muito envolvido na defesa de todas as pessoas que trabalham nesta área, uma área muito precária. Valorizamos também o que já foi aqui dito, este caminho da DG Artes de fazer com que a lei seja garantida e de incluir nos seus critérios a existência dos contratos de trabalho, é fundamental. Agora, de facto, há um problema muito grande com este estatuto, há muita falta de informação, muita confusão dentro do tecido profissional, graves problemas com a passagem de pasta do Ministério para o outro e gostaríamos só de dizer que temos toda a disponibilidade e gostaríamos muito de que estes assuntos fossem debatidos aqui nesta comissão ou na Comissão do Trabalho ou com as duas juntas. Eu acho que é muito, muito, muito urgente fazer este debate e ele é um assunto tão importante que nem poderia ser misturado aqui hoje, apesar de, obviamente, os assuntos estarem relacionados, não é? Porque não há melhoria das relações laborais se não houver condições financeiras para fazer esse salto. Queria então terminar para dizer que disponham da plateia. A plateia existe precisamente para estabelecer este tipo de diálogos. Nós costumamos emitir comunicados e pareceres nas nossas redes sociais. Convidamos-vos a seguir as nossas redes sociais e disponham, estamos disponíveis para o diálogo. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Nós agradecemos a vossa presença.
e os contributos que trouxeram à discussão deste tema. Se os senhores deputados acharem bem ou não se opuserem, nós fazemos aqui uma pausa só de 1 minuto para que os nossos convidados nos deixem e retomamos a agenda de trabalhos. Até já.